Bom, agora a gente vai passar talvez para o momento de transição, né, entre o hoje, que foi uma discussão mais sobre os padrões web, sobre tecnologias web, para aquela linha que vai começar as discussões de amanhã sobre o EPUB. Então, fazer essa transição do desenvolvimento da web para conteúdos digitais na web. E eu queria chamar a Gabriela Dias aqui para bater um papo com a gente. Eu queria também que você se apresentasse aqui e você colocasse todo o seu currículo aqui para a gente. Claro. Obrigada. Eu sou mais baixinha que você, Reina. Dá para me ver aqui atrás de um monte de coisa. Então, boa tarde. Algumas pessoas já me conhecem. Eu coordeno, modero, enfim, um grupo que o Clécio já citou aqui algumas vezes, chamado AED em carioquês, AED em paulistês, que quer dizer Amigos dos Editores Digitais. É um grupo no Facebook, se vocês procurarem lá no Facebook Amigos dos Editores Digitais, vocês chegam na gente. E várias pessoas que estão aqui, na verdade, já fazem parte do grupo, né? A gente existe desde 2012, final de 2012. E muito do que está sendo falado aqui, na verdade, é meio gestado lá. A gente conversa as coisas, é um grupo bem ativo, que faz encontros presenciais também. Então, quem tiver interesse em participar, eu acho legal para continuar essa conversa depois aqui do evento, né? Eu vou falar um pouco sobre conteúdo, na verdade, de uma maneira ampla, né? Conteúdo para publicações digitais e o que dá para fazer com isso, porque acho que os meninos antes de mim e os meninos e a Amanda, eu e a Amanda somos a cota, né? Bem no final do dia. Exatamente, eles põem a gente por último, a gente vai reclamar do sexismo, inclusive. Eles estão falando um pouco de como fazer as coisas, né? Então, toda essa sopa de letrinhas, HTML, SVG, EPUB, etc., diz respeito a como você fazer o conteúdo chegar na mão das pessoas, de alguma maneira, né? E eu vou falar um pouco mais sobre o quê. O que dá para fazer com isso, né? O que dá para fazer em termos das publicações digitais? Eu gosto muito de falar das encarnações, na verdade, né? A gente está acostumado com essa encarnação original, que é o livro impresso, que, na verdade, já passou ele mesmo por diferentes encarnações, né? Ele tem uma história de milhares de anos para chegar aí nesse formato que a gente conhece hoje e que até é mais recente do que a gente imagina. E agora, enfim, do século passado para cá, o conteúdo, né, o livro, está ganhando essas outras encarnações. Então, você tem o formato, digamos assim, livro digital, que é esse que está no meio da tela, e você tem um formato que é mais interativo, que hoje a gente chama de aplicativo. Quando eu comecei a fazer conteúdo digital, chamava de CD-ROM. Porque eu sou velha, até para esse negócio de tecnologia. Então, hoje o nome é aplicativo, daqui a pouco vai ser sei lá o quê, mas, na verdade, é um pouco para vocês verem essa questão de que um mesmo conteúdo, no caso aqui o Alice no País das Maravilhas, está podendo evoluir em termos de corpinho, né? Ele continua lá fazendo 100 e tantos anos de publicação, mas o corpinho tá de 20 agora, né? Pelo menos nesse aplicativo do Alice for the iPad é muito legal. Eu diria que tá com corpinho de 15 no aplicativo. E essas encarnações, na verdade, refletem algumas estratégias, né, em termos do conteúdo. Então, se você tem um conteúdo que é textual, como esse primeiro aqui do canto esquerdo, quando você publica ele assim digitalmente, você está fazendo uma estratégia de repetição. Então, eu tenho a experiência de leitura do livro impresso, que eu abro lá, tem uma página dupla, texto corrido na esquerda e na direita, essa mesma experiência aqui que tem no canto esquerdo nesse livro digital.
Então, esse seu conteúdo digital está usando uma estratégia de repetição em relação ao que ele é na encarnação impressa, né? Já que no meio é uma estratégia híbrida, eu chamo ela de complementação, quer dizer, você tem o conteúdo que existe também no impresso e você complementa ele enriquecendo de alguma maneira. E quando eu falo em enriquecer, não precisa ser, enfim, necessariamente vídeo, áudio, multimídia, essas coisas mais complexas. Você pode enriquecer de outras maneiras, você pode... Só o fato de você acrescentar hiperlink, por exemplo, e outros recursos, às vezes mais básicos, já propiciam uma experiência enriquecida em relação à experiência de leitura no papel, né? E fora isso, você tem essa terceira estratégia, que é uma estratégia esquece o papel completamente e vamos transformar em outra coisa, numa interface 100% pensada para o digital. E aí essa estratégia eu chamo de uma estratégia de transformação. Então você realmente esquece o que era a experiência do papel e parte para uma coisa completamente diferente. Eu queria ressaltar que aqui não tem um julgamento de valor em relação a essas três estratégias. Pode parecer que é uma coisa linear de evolução, digamos. Aqui lá no canto direito é melhor do que o canto esquerdo. Não necessariamente. O que acontece é que cada conteúdo tem um tipo de necessidade. Então, se você tem um conteúdo de um tipo X, pode ser que a melhor estratégia seja transformar. Agora, se você tem um conteúdo do tipo Y, pode ser que você ficar aqui na repetição tá valendo, tá ótimo, é o que ele precisa. Então, não é que necessariamente o mais complexo é melhor. Depende muito do tipo de conteúdo e da experiência que você quer oferecer para o seu leitor. Vocês falaram de experiência de usuário? Não. Tá. E isso, na verdade, é o tipo de decisão que você tem que tomar na hora que você vai fazer um projeto de conteúdo de publicação digital, né? Qual é o propósito do meu conteúdo? Para que ele serve? Porque é isso que vai determinar a estratégia que você vai seguir na publicação. E essas estratégias, na verdade, têm a ver com os formatos. Então, tem a ver com a sopa de letrinhas, que eles estavam falando antes e que vai ser falado amanhã também. Eu incluí o PDF, não me batam, por favor, mas eu incluí o PDF como formato de conteúdo digital, de livro digital. Eu sei que é um formato proprietário, que ele é fixo, que ninguém gosta, mas não dá para negar que ainda tem um monte de gente que faz publicação digital como PDF, não só PDF texto, mas PDF enriquecido também, né? Então, já teve editora, por exemplo, já teve e ainda tem editora didática no Brasil fazendo livro didático como PDF enriquecido. Se eu não me engano, a FTD, em que o Carlos trabalhava, era uma dessas, né? Usou PDF enriquecido em algum momento. Lá atrás. Então, na verdade, de novo, eu deixei o PDF aí porque ele existe dentro desse cenário, mas o que a gente considera mais como formato, né, do livro digital, da publicação digital, tanto no texto quanto no texto enriquecido, é o EPUB, formato que é o tema de amanhã, na verdade, então eu não vou ficar entrando em detalhes sobre isso, mas só para marcar aqui que o EPUB com mais recursos, né, inclusive esses recursos de enriquecimento, áudio, vídeo, etc., é o EPUB 3, que o Fernando vai explicar mais em detalhe amanhã. E no caso da estratégia de transformação, na verdade a gente já vai para outras tecnologias, pode ser o HTML5 puro, pode ser o HTML5 encapsulado como um aplicativo e pode ser um aplicativo nativo, quer dizer, programado para aquela plataforma específica. E, na verdade, toda essa confusão, enfim, tem a ver com essa história das encarnações. A gente ainda não tem um formato
digamos, dominante, né? Hoje em dia, quem publica digitalmente tem meio que atirar para vários lados, testar, experimentar com várias dessas estratégias, experimentar com vários desses formatos, até chegar a uma conclusão, na verdade, de o que funciona melhor para você como editora ou como produtor de conteúdo, né? Se o seu catálogo tem determinados tipos de publicação, talvez seja de um jeito. Se o seu catálogo, os seus autores têm determinados tipos de conteúdo, talvez seja de outro. Não existe um formato único, então, enfim, para quem produz é mais complexo, é mais difícil, mas a gente está nessa fase. Não sei se haverá um dia um formato que realmente satisfaça a todo mundo e a todos os casos. Sinceramente, acho difícil. Porque quando a gente fala de livro é isso, desde livro didático até livro de poesia, e são coisas completamente diferentes. Então, nesse sentido, o impresso talvez uma experiência que não vai se repetir nesse sentido, né? De ser uma coisa só que funciona para tantos usos. E as próprias editoras sabem disso, na verdade. Recentemente, de 6 meses para cá, 2 CEOs dos 5 maiores grupos editoriais do mundo andaram falando mal do e-book, né? Então, o CEO da Simon Schuster, que é essa SIS, falou que o e-book ainda não foi criado, porque o modelo atual ainda é insatisfatório. E, recentemente, o CEO da Hachette, que é outro grupo, um grupo de origem francesa, falou que os e-books são estúpidos. Porque, segundo ele, o e-book é um produto estúpido, porque ele é exatamente como o impresso, só que é eletrônico. E a gente discutiu isso extensivamente lá no grupo, no AED. Claro que ele está exagerando, não é exatamente isso. Tem uma série de ganhos no livro digital, mesmo quando ele usa a estratégia básica de repetição. Você pode fazer busca, você pode aumentar a fonte. Tem milhares de outras coisas que o papel não tem, que já são um ganho de experiência, né? Mas o que, na verdade, está por trás, eu acho, dessas 2 declarações é um pouco a frustração das editoras em ver que talvez o livro digital, nessa encarnação atual, ele meio que está batendo no teto nos países mais avançados, né? Nos mercados mais avançados, o livro digital atingiu uma participação de 25% do mercado, estacionou e até recuou um pouco recentemente, nos últimos 2 anos, né? Tem gente que atribui isso à fadiga digital das pessoas, tem uma série de questões, tem a questão do preço, tem uma série de variáveis que influenciam nisso, mas no fundo as editoras estão um pouco expressando, esses CEOs estão expressando essa frustração de que para o catálogo deles o formato, a encarnação livro digital meio que bateu no teto e agora o que a gente faz depois, né? Ninguém sabe ainda, eles não sabem com certeza, e é por isso que tem aparecido essas reclamações, no fundo, contra o formato do livro digital, né? E todo mundo sabe mesmo que não vai rodar, né? Você acha que está desconectado? Não tinha conectado mesmo. De manhã ele estava conectado. Acho que agora foi aparecendo. Mas ele ainda está pensando, ainda. Ah, tá. Da última vez foi assim, ele fica pensando e não conecta. Vou fazer o seguinte, peraí. Vou tentar desconectar e conectar ele de novo com... Peraí. Então, a senha está diferente. Amanda, dá uma olhadinha pra mim qual que é a senha do Wi-Fi ali fora. Let's do it. Não sei porque ele não salvou. Agora acho que vai.
Opa, foi. Acho que vou voltar aí. Ops. A gente pode abrir no YouTube para ver. Tá. Ligar o áudio dele. Tem que ligar o áudio, né? Já tá ligado. Vai ter que fazer a coisa do microfone. Vamos tentar. Esse vídeo, na verdade, ele é uma referência a um outro vídeo de 2010, da época do lançamento do iPad, que um pai fez com a filha dele um vídeo sobre a menina folheando uma revista, e é um bebê de 1 ano, enfim, o mais jovenzinho possível, e a menina já usava o iPad. Então, quando ela abre a revista, ela fica super frustrada, porque ela tenta clicar com o dedo nas coisas e nada acontece. A revista não faz nada. Por isso que o nome desse vídeo é uma revista, é um iPad que não funciona. E na época, o pai sofreu uma avalanche de críticas no YouTube, né? Todo mundo, se vocês entram nesse vídeo e leem os comentários, que são sempre a melhor parte, a melhor e a pior, né? Ao mesmo tempo, tem um monte de gente metendo o pau no pai. Tipo, maluco é você que dá um iPad para uma criança de 1 ano de idade e coisas nessa linha. E aí, como resposta, ele fez esse vídeo, que é uma reflexão interessante sobre essa coisa das encarnações. Ele não tem muito áudio, ele é pouco. Ele não tá muito alto mesmo o som do... Esse é o som do YouTube, como é que tá? Deixa eu acabei de tirar. Então, ele está explicando, na verdade, né? Primeiro, ela se confunde quando ela usa a revista, né? Mas depois, com o livro infantil, ela não tenta fazer o que ela tenta com a revista. E também no papel, também não. Mas sem áudio mesmo. O vídeo não tem muito áudio, é só a menina fazendo sonzinhos de criança. E aí o pai formulou, digamos, essa teoria de que ela se confunde, né? Os adultos chamam dela se confundir quando ela usa a revista e tenta interagir com a revista, quando, na verdade, o bebê está indicando irrelevância, né? A revista não tem hiperlink, não tem vídeo, não tem movimento, porque, na verdade, a experiência do conteúdo no iPad e na revista impressa é muito similar, segundo ele, né? Na visão dele. Fotografias de alta resolução, formato, é muito parecido o digital com o impresso, e aí, nesse caso, ela tem essa experiência de que a revista impressa não é relevante, né? Faz menos coisas. E depois ele formula essa hipótese de que todos os meios são ameaçados de alguma maneira pela irrelevância, né? Que, claro, quem tem filho, né, quem é pai, tem que ter um papel ativo em manter essa relevância dos materiais educacionais e cuidado, então ele está respondendo, né, às críticas, ao introduzir tecnologias novas e mais invasivas e às vezes mais ricas, e que a reação das crianças à tecnologia é uma metáfora do que acontece com a sociedade. É como um upgrade de sistema operacional, né? Porque é isso que ele fala no primeiro vídeo com a neném, na verdade. A gente sofre esse upgrade de sistema operacional na nossa cabeça, cognitivamente, e depois a gente não consegue ou tem dificuldade de alguma maneira para voltar atrás, né? Para não ter aqueles recursos que a mídia nova traz. E é por isso que eu perguntei para vocês da questão da experiência de usuário, na verdade, né? Porque aqui é que a gente vê que o uso das tecnologias digitais introduz elementos de experiência
que depois acabam tendo efeito no ecossistema como um todo, não só quando você está lá no iPad especificamente, por exemplo, né? Travou. Talvez tem que... talvez tem que sair e entrar de novo, porque padrão Windows. Agora vai. Eu não vou ficar entrando em detalhes sobre essa história do que é o EPUB, a relação dele com HTML, porque amanhã o Fernando vai dar uma aula completa sobre isso. Inclusive, eu roubei esse slide dele. Lembra? Foi você que me mandou esse slide para a palestra anterior. E nesse slide ele fala que o formato EPUB é um HTML domesticado, e eu acrescentei esse que, na verdade, o EPUB 3 é um HTML5 domesticado. Então, por isso que ele ele tem um arado mais moderno, digamos assim. A gente sai lá do arado manual a boi e vira um arado a trator, mas, na verdade, continua sendo um HTML domesticado. E esse slide também, inspirado no slide original do Fernando, é um pouco como é que isso é feito na prática, né? Aqui sim tem um julgamento de valor na escolha das imagens, hein? Mas a culpa é do Fernando, não é minha. Eu usei essas imagens originais. Então, a história se você está fazendo a encarnação impressa, né? Você, em geral, está muito amarrado a software, notadamente o InDesign, que gera outras coisas também, mas gera prioritariamente, principalmente PDF, até porque é o formato nativo da Adobe, né? Que é a fabricante do software. Se você é um designer de livro digital, você é esse ser meio estranho, que usa novas ferramentas que vivem mudando o tempo inteiro, e você faz EPUBs. E se você é um designer web, que aí tem a ver com isso que o Clécio e o Renato estavam falando antes, né? Você tem um olhar mais com base no código, e você tende a fazer aqueles produtos que eram justamente ali do cantinho direito também, baseados em HTML ou aplicativo nativo, né? Então, isso é a gama do que acontece hoje em termos de produção em função de todos esses formatos e de todas essas estratégias diferentes. De novo, não é que um é melhor do que o outro, são coisas que convivem e que cada uma pode ter a sua relevância para o seu tipo específico de conteúdo. Eu vou trazer, então, alguns exemplos, que foi o que me pediram, enfim, dar exemplos de como isso pode ser aplicado na prática. Eu acabo trazendo muitos exemplos em inglês, me desculpem, mas eu vou tentar explicar direitinho cada um. Aqui é um aplicativo que talvez muitos já conheçam, chamado Wattpad. É um aplicativo de leitura para celular e que, na verdade, ele não tem conteúdo, um conteúdo gerado pela comunidade. Então, as pessoas vão e escrevem histórias. Basicamente é isso, ele é uma máquina de escrever mobile, que você vai lá, escreve o que você quiser e publica, e fica dentro desse formato aí. Só que lá dentro, e aí às vezes é o próprio Wattpad que faz isso, e às vezes é pirataria, as pessoas fazem isso, elas carregam textos de livros oficiais, digamos, né? De livros cuja encarnação original é o impresso. E, claro, no caso dos clássicos, né, como Orgulho e Preconceito, que é esse que está aparecendo aqui na tela, são livros de domínio público, não tem problema de direito autoral, mas também acontece muito de publicarem coisas com direito autoral no Wattpad e aí sofrer processo, né, o aplicativo sofrer processo. Mas olhem que interessante essa nova encarnação, essa encarnação 15 anos dos livros clássicos, né? Então, Orgulho e Preconceito é um livro de 1813, como está aí na tela, e que no Wattpad tem 6 milhões de visualizações e 101
cerca de 101 mil likes, né, favoritadas. E o Ana Karenina, que é um livro do Tolstói de 1870 e pouco, e que no papel, né, é um livro de 870 páginas, é um livro que aqui só o capítulo 1, dentro da plataforma do Wattpad, tem 278 mil visualizações e cerca de 3.300 likes, né? E 600 e poucos comentários. E esse é um livro curioso, assim, como exemplo de reencarnação nesse formato, porque às vezes a gente acha que os livros nasceram assim, né? Ele nasceu um tijolo de 870 páginas e sempre foi assim. E não, muito pelo contrário, na verdade. Ana Karenina foi publicado, assim como muitos dos clássicos do século XIX, inclusive no Brasil, Machado, José de Alencar, etc., foram publicados originalmente em fascículos. Não havia indústria editorial de livro tão constituída a ponto de os livros já saírem como livros. Não havia público para isso. Então, na verdade, muitos desses livros, você vê, mesmo na Rússia, né, onde Ana Karenina foi escrito, saíam como capítulos dentro de revistas. E o Tolstói começou a escrever Ana Karenina e desanimou, porque, afinal de contas, né, ninguém escreve 870 páginas sem desanimar no meio. E aí ele tinha largado o livro, ele parou de escrever. Ele escreveu 2 anos, parou. E aí veio um editor russo e falou com ele, não, vamos começar a publicar na revista sei lá das quantas, né? Vamos ver a resposta dos leitores, ver o que acontece. E por causa dessa publicação fasciculada e dessa resposta que ele começou a ter das pessoas, ele retomou a obra e finalizou, quer dizer, era o Wattpad daquela época, na verdade. A revista funcionou como Wattpad. O Wattpad é muito isso, a pessoa começa a escrever, tem o feedback da comunidade e por causa desse feedback, desse retorno, ela se anima e continua escrevendo. Então, na verdade, o Tolstói fez exatamente isso lá no final do século XIX. E com isso, escreveu um dos livros mais importantes da história da literatura. Se animou tanto, né, que escreveu 870 páginas. E até a revista não terminou de publicar o livro, porque ele brigou com o editor, teve um quebra-pau. Quer dizer, toda a publicação original foi à internet, assim, teve briga nos comentários, né, enfim. E hoje em dia é um dos maiores clássicos da literatura mundial. Então, às vezes, a gente também está muito preso ao que a gente conhece como a encarnação do livro impresso, mas não é bem assim. O livro impresso já foi isso daqui, isso aqui no papel. E o que é legal no Wattpad, que eu acho que a experiência do livro digital tradicional não proporciona muito, é essa questão de como compartilhar, né? De ser uma coisa mais social. Você vê que ele tem integração com o Messenger, você já compartilha direto de dentro do aplicativo para o Messenger. Ele é muito ágil, ele já cria essas imagenzinhas quando você quer compartilhar um trecho. É toda uma experiência de usuário que, na verdade, propicia um engajamento muito maior do leitor com a obra, né? E aí a gente pensa assim, mas será que a gente está fazendo uma experiência legal para o nosso usuário, para esse usuário dos dias de hoje, que quer ler? Tem molecada, gente, lendo Orgulho e Preconceito e Ana Karenina desse jeito. Às vezes a gente acha que eles estão 15 anos lá no celular, fazendo só coisas fúteis, e não é bem assim. Tem muita gente aprendendo a gostar de ler aqui, no Wattpad. E o mais legal, de novo, é ler os comentários. Eu sou leitora de comentários, tá? Eu não comento muito, mas eu leio. E esse é o melhor, o primeiro ali, quer dizer, uma menina, eu imagino, jovem, perguntando se esse livro, o Ana Karenina, foi feito a partir do filme, ou se o filme é que se baseou no livro. Quer dizer, ela não se deu nem o trabalho de jogar no Google para saber, né? Ela comentou aqui direto, sem medo das reações, um pouco ingênua. Mas, para vocês verem a idade, sei lá quantos anos tem essa pessoa. 9, 10, pode ter 10 anos e está lendo Ana Karenina.
E tadinha, ela acha que foi o filme que veio primeiro, talvez, quem sabe, né? Então, os formatos evoluem e, na verdade, às vezes nem é uma evolução. Eu tô sempre querendo bater nessa tecla de não é uma coisa linear, uma evolução no sentido qualitativo. Acho que aqui até foi uma coisa bem circular. A publicação era fasciculada e o Wattpad, de alguma maneira, propicia essa experiência de novo, né? Mas as tecnologias também propiciam novos formatos. E aí eu acho que esse exemplo aqui também é uma coisa legal de conhecer nesse sentido, né? Tem gente que já argumenta que existem novos gêneros literários ou de texto, enfim, surgindo em função da tecnologia, e um desses gêneros seria a ficção de chat, né? Em inglês, chat fiction, e tem alguns aplicativos, na verdade, já de chat fiction, e inclusive esse do meio é do Wattpad. Quer dizer, o próprio Wattpad, que é uma empresa canadense e que tem poucos anos de mercado, não tem 10 anos o Wattpad, já reparou que as coisas estão mudando, estavam mudando, pelo menos dentro da faixa etária de leitor deles, e eles já lançaram esse outro formato, que é um formato baseado em diálogo, na verdade. Então, é como se todo o texto fosse uma troca de mensagens entre pessoas ou entre personagens aqui, no caso, né? E eles disponibilizaram essa nova ferramenta que eles chamam de TAP para as pessoas escreverem histórias nesse formato. E o exemplo aqui, e esse que está disponível em português também, porque na verdade você pode entrar lá e escrever o que você quiser no idioma que você quiser. E esse exemplo aqui da esquerda é um aplicativo chamado Hoot. É um aplicativo americano que já teve mais de 20 milhões de downloads e que, na verdade, fazendo essa experiência de leitura via diálogos, eles chegaram à conclusão que esse formato era legal para leitura de horror e terror. Então, a maioria das histórias que estão na plataforma do Hoot são desses gêneros, porque, vendo a experiência dos usuários, eles chegaram à conclusão que esse formato de você receber uma mensagem e ficar na expectativa da próxima era adequado para esse tipo específico de texto. Cria um suspense muito grande. Então, vocês veem como é isso, né? Às vezes, os formatos combinam com determinados tipos de conteúdo e, às vezes, a gente nem sabe como vai ser essa combinação específica. Só depois de testar, de colocar na rua que a gente descobre. E tem um outro formato de ficção de chat, que é o desse aplicativo chamado Lifeline, que particularmente eu gosto mais, sou super fã e recomendo todo mundo baixar o Lifeline. Tem várias histórias que são essas narrativas, o que eles chamam de narrativas ramificadas. E que no impresso a gente chamava de livro-jogo. Também não é nada que não existisse necessariamente sem a tecnologia, mas é uma história em que você chega num determinado ponto e você tem uma escolha. Você pode escolher a opção X ou a opção Y. Então, por exemplo, ali nesse caso, ele pode perguntar para o narrador que está contando a história, o que você quer dizer com isso? E o outro sai fora, sai correndo. Então, você orienta o personagem e, com base nessas suas escolhas ao longo da história, a história vai para um lado ou vai para o outro. Então, ela pode ter fins completamente distintos, dependendo das escolhas que você faz, e por isso que chama narrativa ramificada, né? E a experiência do Lifeline de usuário é muito legal, porque é a história de um astronauta que cai num planeta desconhecido, todo o resto da tripulação morre, ele fica sozinho e ele tem que tentar sobreviver e sair daquele lugar com a sua ajuda, no fundo. Ele pede ajuda para você que está lendo, e conforme você vai fazendo escolhas, ou você mata o personagem, ou você consegue ajudar ele a sobreviver. E por isso é muito
viciante. E às vezes ele precisa fazer coisas, por exemplo, eu preciso atravessar metade do planeta para chegar numa área X. E se você escolhe essa opção, não, vai lá, tipo, encara a caminhada. Ele fala, tá bom, mas eu vou levar umas 2 horas para chegar. E a próxima mensagem só chega dali a 2 horas mesmo. Então, o aplicativo acompanha o tempo da narrativa e você fica pilhado, assim, naquelas 2 horas. Tipo, meu Deus, o que está acontecendo com o meu astronauta? É uma coisa maluca, assim, mas é muito interessante. E, claro, talvez não funcione para qualquer tipo de conteúdo, mas tem pessoas escrevendo, nos Estados Unidos, escrevendo para esse formato. Hoje em dia, eles contratam autores para escrever esse tipo de narrativa, né? Fora isso, a poesia está ganhando uma nova encarnação no lugar talvez menos provável que a gente pode imaginar, que é o Instagram, um aplicativo de imagem que você fala assim, mas para que eu vou usar o Instagram? Eu não gosto de foto, não sou uma pessoa muito visual. Mas não, tem poetas de Instagram, quer dizer, eles escrevem poesias curtas, claro, quase haikais no fundo, mas que tem milhões de seguidores, né? A ponto de a época ter feito matéria mês passado sobre isso. E em várias línguas, em inglês, em português, em espanhol. Tem um exemplo indiano na matéria que eles falam, enfim. Só para a gente ter uma noção de como é isso, assim. O texto às vezes acha novos corpinhos que a gente nem imagina, né? Até no Instagram. Outra coisa que já está acontecendo com os conteúdos, pelo menos na educação, que é a área em que eu trabalho mais diretamente, essa coisa dos livros serem customizáveis de alguma maneira. Então, esse Flexbook, que chama, por exemplo, é uma experiência de livro digital customizável que existe já há 10 anos nos Estados Unidos, é feito por uma fundação. Então, também, só para vocês terem uma noção de que eu não estou falando só de coisas que nasceram anteontem. Isso daqui já tem 10 anos rolando nos Estados Unidos e é uma ferramenta web, na verdade, que gera livro didático interativo que os professores, os pais e os alunos podem customizar. Então, o professor vai lá e troca um capítulo, por exemplo. Ou então muda os capítulos de ordem. Ou então insere um vídeo que ele quer usar dele para essa aula de biologia celular, por exemplo. E fora isso, também a customização pode ser o seguinte, o aluno vai respondendo às atividades, né, aos exercícios ao longo do livro, e no final isso gera um relatório, por exemplo, para o professor. Como é que o aluno está? Quanto ele acertou naquele capítulo, né? Quanto ele errou? E com base nisso o professor pode customizar a instrução e o atendimento, né, que ele dá para cada aluno individualmente. A gente tem também iniciativas de livros curtos, né, formatos pocket, digamos assim, para o digital. Então, na Índia, por exemplo, a Penguin, que é uma das 5 maiores editoras do mundo, lançou agora um selo, que é o Penguin Petit, para textos baratos, né, claro, e de até 50 páginas no máximo. Isso é uma coisa super recente, eles anunciaram esse ano e já estão publicados já tem um monte de coisa publicada na Amazon e eles usam muito para textos de domínio público, clássicos também, aqueles longos clássicos que originalmente eram em sânscrito, enfim, da tradição indiana, e você meio que decupa o texto em várias micropublicações, né? E é por isso que a gente fala que é para micromomentos. Às vezes o leitor está lá, ele não quer pagar caro por um livro que tem 870 páginas no original, mas se ele comprar de pouquinho em pouquinho, ele topa. Não dói tanto no bolso, embora na própria matéria eles falem que convencer o consumidor a pagar por conteúdo digital continua sendo um desafio, mesmo com faixas de preço menores, né?
Acho que era isso por hoje. Eu já convidei vocês para entrar no AED, já expliquei o que é. E vocês me acham por aqui. Obrigada e espero que vocês tenham curtido o dia. E se alguém tiver alguma pergunta... Agora a gente tem também um tempinho mesmo para perguntas, para conversar. A gente até acabou um pouquinho mais cedo, então a gente tem um tempinho até considerável para fazer um bate-papo aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta... Com os meninos também. Não precisa ser uma coisa o clube do Bolinha versus o clube da Luluzinho. Não, é uma coisa ampla. A gente está todo mundo aqui para poder conversar sobre todos os temas que foram discutidos hoje, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Isso é um bom sinal ou um mau sinal, né? Vocês que sabem. Não. Puxa. Obrigado. Tá ligado, mas precisa ir pra frente. Senão vai dar bronca. Então, vamos falar... A gente está falando de experiência, né? E é muito interessante que a gente fazer esse gancho para o que vai vir amanhã, que é a questão do EPUB em si, da construção desse objeto, né? Mas as pessoas têm falado muito sobre o mercado e falando que o mercado de digital está sempre derrapando, né? E na verdade a discussão, sempre que eu vejo esse tipo de discussão, eu vejo o pessoal falando... tá certo? Não era sinal para mim. Olha só, o cara tá amarrando ali. Eu falei assim, putz, tá fazendo algum sinal, mas não. Então, assim, sempre se fala que essa discussão, o mercado tá derrapando, que o digital não vai e tal. Mas só que eu vejo pouca discussão sobre a experiência do leitor digital, né? Como, assim, eu sempre vejo que agora o formato atual de distribuição do EPUB geralmente é muito diferente do formato da experiência da leitura no impresso. Porque a leitura no impresso, eu compro o livro, eu levo o livro para casa, eu impresso para quem eu quiser, eu vendo para quem eu quiser, eu faço o que eu bem entender com o meu livro. Enquanto o digital, na maioria dos modelos atuais, ele é consignado. Então, você paga um preço quase igual ao do impresso, só que ele tem uma cordinha que, se você não se comportar bem, ele puxa a cordinha e fala assim, você foi desobediente, o livro vai... você não tem mais direito, né? E eu acho que a principal discussão agora não é nem mais uma discussão de formatos. Os formatos são consolidados, são bons formatos. Você consegue fazer muita coisa, multimídia, você consegue fazer conteúdos didáticos impressionantes, conteúdos para literatura impressionantes também no digital. Não tem discussão de que o digital é vantajoso por uma série de razões. Você consegue ter métricas que você não consegue ter no impresso, por exemplo. Mas existe pouca discussão sobre estou agradando o leitor, né? Essas experiências são experiências boas que compensam, porque ninguém compra o que não gosta. É simples, né? E outras indústrias que também passaram pela mesma coisa no passado, como música, filmes, passaram exatamente pela mesma discussão, né? Sobre direitos autorais, se poderia ser rentável ou não rentável, e hoje nós temos Spotify, Netflix, YouTube e tantas outras lucrando horrores com o digital e com uma forma de distribuição moderna, né? Então, falando um pouquinho sobre, puxando um pouco o lado para a sardinha da experiência, hoje nós queremos empurrar para o formato digital exatamente o modelo de publicação que se fazia lá em 1890. Então você está pegando o mesmo linotipo, o mesmo tipo de experiência que você tinha para a publicação, e você
na verdade, a gente vai ter que passar por uma mudança de paradigma na forma de projetar a sua edição, porque você tem que pensar em experiência do usuário, você tem que pensar em arquitetura, você tem que pensar que o seu livro ele pode ser projetado para o digital primeiro, como ele já é. Hoje eu acho estranho, porque muita gente fala assim, não, a gente não faz digital, só que digita no Word, importa para o InDesign, daí do InDesign o que ele faz? Ele exporta em PDF, daí ele imprime e faz a revisão, né, no impresso, depois ele digita de novo e volta um processo que é um processo que muda, que é exatamente o processo antigo, usando uma parte digital e uma parte analógica, ao invés de você pensar que transformei essa informação em dados, dou a saída para esses dados da maneira que eu bem entender em diversas encarnações, como a Gabi falou. Então, hoje, acho que o paradigma maior que está acontecendo nesse momento, que é um paradigma de experiência que todas as mídias passaram, até a própria web passou. A gente estava falando disso, que quando foi a transição do HTML4, do XHTML para o HTML5, houve uma resistência, houve uma descrença, todas aquelas fases, né, de falar assim, negação, depois a barganha, depois... Então tem essas fases, né, negação, barganha, aceitação, então assim vai, né. Então, esse momento de transição, que eu acho que são formatos complementares, o impresso não vai desaparecer, mas o digital veio para ficar, só que não exatamente com a experiência que tem hoje, né? E que se projete experiências adaptáveis a dispositivos e a situações diferentes, porque você pode ter um livro que tem uma grande experiência num leitor como desktop, que pode ter todos os recursos possíveis, e esse mesmo objeto ele pode oferecer uma experiência satisfatória num outro tipo de dispositivo. Então você pode pensar em experiências um formato único, experiências diferentes, né? Então a palavra-chave eu acho que mesmo a Gabi trouxe é experiência, moldar modelos de negócios baseados em experiências, que é o que simplesmente o mercado inteiro está fazendo com tudo, com qualquer aplicativo. Ninguém hoje projeta nenhum produto ou serviço sem tentar perguntar para as pessoas o que elas querem, né? E é muito difícil, eu acho até engraçado você tentar enfiar um modelo goela abaixo e depois falar para as pessoas, vocês estão erradas, tá vendo? Olha, não está certo, você deveria gostar disso que eu estou oferecendo para você e você não gosta, né? Então, e se você for falar que as coisas são novas e estão sendo inventadas agora, isso já existe há muito tempo, os modelos já estão comprovados. O interessante é mesmo pensar em como trazer toda essa experiência do mercado digital em geral para o editorial, e eu acredito que isso na verdade vai gerar, ao invés de perdas, vai gerar ganhos, muito mais empregos, porque tudo que as pessoas querem é conteúdo, e se tem uma coisa que o mercado editorial tem é conteúdo, né? O que precisamos pensar agora são formatos mais interessantes que deixem as pessoas felizes, né? Acho que só para encerrar, acho que fazendo uma avaliação um pouco do que a gente viu todo no dia de hoje, acho que desde a primeira fala do Wagner, lá no começo, né, contando toda a história da web, como ela começou com a web de documentos, e aí a gente passou por todo o processo de conhecer um pouco das tecnologias bases da web, e nessa última fala da Gabriela, ela contar um pouco a transição de como os modelos de negócio estão sendo modificados, como o conteúdo digital está sendo apresentado de formas distintas. Eu acho que a gente deu um baita de um passo nesse workshop para poder começar a se discutir de forma muito mais ampla essa temática de publicações digitais aqui no Brasil, para a gente aproximar mais um público, não só o público de produtores de conteúdo, mas editoras, desenvolvedores e até consumidores e autores nessa discussão desse novo formato que vem por aí.
Eu acho que hoje foi um grande passo, um belo passo, eu fiquei muito contente com o resultado que a gente teve hoje, até a quantidade de pessoas e o conteúdo que foi apresentado, eu acho que foi uma introdução muito boa para o que vem amanhã, que é focar especificamente num tipo de tecnologia que é o formato EPUB. Então, só para encerrar, eu queria agradecer a Gabriela, o Clécio, pelo dia de hoje aqui, agradecer a todos vocês por terem participado aqui, e só dar um recado para amanhã de manhã, a gente vai começar pontualmente às 9h30 da manhã. Vocês perceberam que a gente foi muito rígido com os horários aqui, a gente começou e terminou tudo no horário, então a gente vai tentar ser o mais restrito possível, seguir mais diretamente os horários. Então, vamos tentar começar pontualmente às 9h30 da manhã, também amanhã aqui nessa mesma sala. Então, eu espero vocês aqui amanhã, acho que praticamente todos nós aqui estaremos... Você está aqui amanhã, Gabi? Então, boa parte de nós estará aqui amanhã, e eu gostaria muito de poder contar com vocês e a gente poder ampliar todo esse bate-papo aqui. Mais uma vez, obrigado, gente, pelo dia de hoje.